Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos trabalhar um novo encontro dentro do tema da patrística dos padres da Igreja, do documento chamado, um texto chamado Catequeses Mistagógicas. De São Cirilo de Jerusalém, é o nosso primeiro encontro. As catequeses mistagógicas vêm da palavra mistagogia, que vem da palavra mistério, revelam as pregações que São Cirilo deixava para explicitar os mistérios para aqueles que receberam no dia de Páscoa o batismo, a crisma e a Eucaristia, o sacramento de iniciação. Porque aqueles que haviam pedido para entrarem na igreja, eram preparados por esse tempo chamado tempo catecumenal. Na véspera de Páscoa, eles professavam a fé, e depois que eles recebiam os sacramentos de iniciação, lembrando novamente, são 3 sacramentos: o batismo, a crisma e a Eucaristia. Durante a semana entre o batismo, a crisma e a Eucaristia, até o domingo sucessivo, o segundo domingo de Páscoa, aqueles que haviam recebido estes sacramentos de iniciação recebiam então a explicação destes sacramentos que eles receberam. Eles não tiveram essa formação antes, eles têm depois que receberam. E essas catequeses eram chamadas catequeses mistagógicas. Então nós vamos ver estas catequeses, mais um documento da patrística, ligado à questão da catequese. No ano de 348, Cirilo se tornou bispo da cidade de Jerusalém. Ele que havia nascido por volta do ano 315. Em 345, ele foi ordenado sacerdote por Máximo II. E depois da morte de Máximo, ele se torna então bispo de Jerusalém. Cirilo foi um grande defensor da fé professada em Niceia, um concílio em 325. Na sua vida de bispo de Jerusalém, ele foi para o exílio 3 vezes. Em 358, 359, o concílio de Seleucia o restabelece na sé episcopal de Jerusalém. Mas no ano seguinte ele vai novamente para o exílio, por ordem do imperador Constâncio. Constâncio não era um rei, um imperador que defendia a fé de Niceia. Então ele perseguia todos os bispos que professavam a fé do concílio de Niceia e colocava outros que não aceitavam a fé de Niceia, também chamado de semi-arianos, que defendiam a tese de Ário, que Jesus não é filho de Deus, da natureza divina, Jesus é simplesmente uma criatura. Então, negava a divindade de Jesus, como acontece também hoje com a Testemunha de Jeová, porque a Testemunha de Jeová, Jesus não é Deus, Jesus é simplesmente um homem, negando a divindade de Jesus, essa divindade que foi professada através da pregação apostólica. Ele permanece, então, no desterro até 362, quando ele é favorecido por uma anistia geral proclamada por Juliano, imperador também chamado Juliano o Apóstata.
Em 367, apesar da morte de Acácio, ele volta novamente, ele é levado novamente ao exílio. Até que em 378, o imperador Graciano, que defendia a fé de Nicéia, decreta a suspensão do exílio para todos os bispos católicos, isto é, os bispos nicenos. Em 381, ele está no Concílio de Constantinopla. O Concílio de Constantinopla é o concílio que vai defender a fé que o Espírito Santo é Deus com o Pai e o Filho. Então defende a divindade do Espírito Santo. Ora, diante desse conflito, nós vamos ver que a Igreja de Jerusalém tinha uma forma de preparar os cristãos para serem admitidos à Igreja através dessa preparação catecumenal até receberem o sacramento de iniciação. Então, esse costume da catequese era cuidadosamente observado na Igreja de Jerusalém. Um dos momentos importantes era a exposição do credo. Eles deveriam aprender o credo, a profissão de fé da Igreja de Jerusalém. E durante esse período que ia da quarta-feira de cinzas até a véspera da Assunção, da ressurreição de Jesus, se fazia a exposição do credo, daquilo que o credo afirmava. E esse credo era dedicado durante toda a quaresma. E a pessoa tinha que aprender de memória, porque antes dela receber o batismo, ela deveria professar o credo daquela igreja, porque ao professar o credo, a pessoa estava apta ao batismo. Cirilo pronuncia as catequeses na Igreja da Ressurreição e na Capela do Santo Sepulcro. Para que alguém fosse, então, admitido ao catecumenato, exigia-se, segundo menciona Eusébio de Cesareia, a imposição das mãos e oração. Então, antes deles entrarem para a catequese, o bispo os recebia e deveria impor as mãos naquela pessoa e fazer uma oração, e essa oração os tornavam aptos a ouvirem a pregação de preparação para o batismo, a crisma e a Eucaristia. Então havia uma espécie de primeira preparação, para o catecumenato. Depois se passava a preparação daqueles que eram acolhidos, eles eram chamados de competentes. Esse período de preparação antecedia algumas semanas antes da Páscoa. É o próprio bispo, ou mestre, ou diácono, que dirigia uma exortação, seguida da inscrição nos registros da igreja. A pessoa que era candidata, ela tinha um livro onde se colocavam os candidatos para o sacramento de iniciação. Esta inscrição se fazia no princípio da quaresma. E recebiam também o nome de fiéis. Então, a partir do momento, eles eram chamados de fiéis, aqueles que acreditavam e se preparavam para o sacramento de iniciação. Ora, logo depois, seguia a preparação imediata para o batismo. Para o batizado se exigia duas coisas: uma preparação ascética. Cirilo descreve essa preparação ascética para receber o batismo o jejum, a penitência e a confissão dos pecados. Então se devia fazer o jejum, a penitência e a confissão dos pecados. Muita atenção, Essa confissão dos pecados
Não é o estilo que nós temos hoje, que hoje é o estilo auricular. A confissão dos pecados era a seguinte: a pessoa em público, diante da comunidade, confessava os pecados, a comunidade ouvia os pecados e dava o consentimento para que o bispo, então, em nome da comunidade, absolvesse aqueles que haviam pecado, preparando-os para a catequese, para os sacramentos de iniciação. Depois, mais tarde, para que as pessoas não fossem constrangidas a ter que confessar diante de toda a comunidade, era a comunidade que decidia se iria perdoar ou não, e davam-lhes também tempos de penitência. Tinha pessoas que tinham 30 anos de penitência antes de voltar à comunhão com a igreja, outros 3 anos, dependia muito do pecado, mas quem decidia era a comunidade. A igreja criou o espaço da confissão auricular. Nós estamos aqui no início da Idade Média, né? Onde o sacerdote e o bispo, em nome da igreja, acolhia o penitente, ouvia o penitente e lhe dava, então, a absolvição. Hoje, nós ainda temos essa confissão auricular, que faz parte dessa tradição antiga. Agora, só um acrescentar, né? Às vezes a gente está atendendo as pessoas na confissão auricular quer dizer no ouvido. Então o padre lá está para ouvir. E às vezes tem pessoas que reclamam: padre, eu estou confessando meus pecados, o senhor não olha para mim. A confissão não é visual, a confissão é auricular, é para ouvir, não é para ver. Então a pessoa tem que ter essa atenção. O padre está lá para ouvir, não para ver. Então não adianta cobrar do padre que não está olhando, não, porque ele está lá para ouvir e entender a realidade. Depois o jejum. Pelo espaço de 40 dias, inclusive os sábados e domingos, e abarcava também a abstinência de vinho e carnes. Além desse jejum quaresmal, existia o jejum pascal, que era muito mais rigoroso. A penitência. Acentua-se não só a penitência externa, mas também interna. É o convite à renúncia de todo mau hábito, à purificação dos pecados. Deixa desde já toda obra má. Que tua língua não fale palavras inconvenientes, que teu olhar já não peque mais e que teu espírito não se ocupe em coisas vãs. Cirilo vai insistir: rezem com insistência a fim de que Deus te faça digno dos celestes e imortais mistérios. A catequese mistagógica. Não cesses nem de dia nem de noite. É sempre vigílias. A confissão, Cirilo diz: vós que estáis cobertos com o manto das transgressões e estáis ligados com as cadeias dos vossos pecados, escutai a voz profética que diz: lavai-vos, purificai-vos. Em outra catequese, ele repete: quão excelente é confessar-se. Ora, a segunda catequese é praticamente uma grande exortação à confissão. A preparação catequética. Há uma diferença entre a forma como a Igreja de Jerusalém acolhia aqueles que pediam o batismo das outras igrejas. Cada igreja tinha uma forma natural de fazer a sua preparação. Existiam igrejas que exigiam 3 anos de preparação, existiam igrejas que exigiam somente 1 ano de preparação, né? Então, São Cirilo vai dividir, então, essas catequeses. 23 catequeses que ele faz, ele pronuncia, preparando as pessoas. As 18 primeiras é a preparação para o batismo, e as 5 últimas pregações já são as catequeses mistagógicas, que se
o bispo falava depois, anunciava o mistério daqueles sacramentos recebidos, depois que a pessoa fosse batizada, crismada e fizesse a comunhão, né? Então, é isso que nós vamos trabalhar, né? Olhando essa questão, esse conteúdo. Qual o conteúdo doutrinário das catequeses? Então, aqui nós vemos o símbolo apostólico da Igreja de Jerusalém. Esse símbolo era dividido em 12 partes. Primeira parte era a exposição, explicação àqueles que pediam o batismo, né? Da seguinte profissão de fé. Primeiro artigo. Cremos em um Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Aqui Cirilo trata do Deus Criador. Segundo, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, Deus verdadeiro antes de todos os séculos, pelo qual foram feitas todas as coisas. A relação do Filho com o Pai e a relação do Filho com a criação. A relação do Filho com o Pai. Ele é Senhor Jesus Cristo, ele é Filho unigênito de Deus, ele foi gerado pelo Pai, ele é Deus verdadeiro antes de todos os séculos. Em relação a nós, pelo qual foram feitas todas as coisas, ele é Criador. Terceiro, que veio na carne, isto é, se fez homem, humano, né, se fez homem da Virgem e do Espírito Santo. Então, a explicação da encarnação. Quarto, foi crucificado e sepultado. Se fala sobre a questão do sacrifício de Cristo na cruz. Quinto, ressuscitou ao terceiro dia. Era o tema que eles falavam, desenvolviam. Sexto, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. Este é o sexto tema da ascensão de Jesus, que está à direita do Pai. Sétimo, virá na glória para julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. Então, a escatologia, a volta de Cristo para o julgamento. Oitavo, e um só Espírito Santo, Paráclito, que falou pelos profetas. Então, a terceira pessoa divina. Nono, e um batismo de penitência para a remissão dos pecados. Então, o que era o batismo? Décimo, e em uma santa católica igreja. Então, a questão da igreja, o corpo de Cristo. 11, na ressurreição da carne, a ressurreição final, depois na vida eterna, na eternidade. Esses são os 12 temas básicos da catequese de Cirilo em preparação para o batismo, a crisma e a Eucaristia. Depois, quando acontece isso, então agora vem as catequeses mistagógicas. Das catequeses mistagógicas, nós temos a primeira catequese mistagógica, vamos continuar depois no próximo encontro, é dado àqueles que vão receber o batismo. Então, a preparação batismal. A segunda catequese mistagógica ainda é sobre o batismo. A primeira é antes do batismo, a segunda é sobre o batismo. A primeira prepara para o batismo. Então, como é que se recebe, né, esta catequese? A terceira catequese é sobre a crisma, o sacramento do crisma. Né? Então, o que é o sacramento do crisma, como se recebeu e tal, né? O qual é o significado. A quarta catequese mistagógica é sobre a Eucaristia, sobre a verdade do corpo e sangue de Cristo, presente e vivo, real na Eucaristia. E a quinta catequese fala sobre a celebração da Eucaristia, a celebração da missa, como celebrava a Eucaristia naquele tempo. Então, essas são as 5 catequeses mistagógicas que nós vamos trabalhar e ver.
Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.